Página 233, questão número 15. A questão 15 diz assim, ó. Em cada caso, determine a área do paralelogramo ABCD, considerando que a unidade das medidas indicadas é o centímetro. Então, vamos para a letra A. Letra A está aqui, nosso paralelogramo, bem deitado, né? Bem esquisito. E aí, a gente tem, ó, lados opostos, né? São iguais, tem a mesma medida, né? São paralelos e iguais. Quis falar as duas palavras ao mesmo tempo, não deu, né? Então, lados opostos são paralelos e iguais. Então, aqui é 15, ó. A base é 15, né? E a altura tá aqui, ela sai lá do vértice, chega no outro lado, fazendo 90 graus. Então, eu tenho a base que é 15, a altura que é 6. Como é que eu calculo a área? Bora lá. Letra A. A base é 15, a altura é 6. Aqui, ó. Então, a área é base vezes altura. 15 vezes 6, 90 centímetros quadrados. Por que centímetros quadrados? Porque a questão diz que as medidas estão em centímetro, tá certo? Letra B. Aqui nossa figura da letra B, ele também é esquisito, né? Muito estranho, mas você pode olhar ele, ó, nessa posição aqui. Tá vendo? Fica um pouco menos esquisito, né? Então, se a gente olhar, esse 10, ó, é paralelo aqui à base, ó, e tem a mesma medida. Então, a base é 10 e a altura sai lá do vértice e chega no outro lado fazendo 90 graus, ó. A altura é 4. Base 10, altura 4. Como é que a gente calcula a área? Letra B, base vezes altura, 10 vezes 4, 40 centímetros quadrados, né? Letra B, ok. Vamos para a letra C. A letra C ela é um pouquinho diferente. Letra C a gente tem a base, se aqui em cima é 10, a base é 10, né? Mas a gente não sabe a altura. A gente sabe a medida desse outro lado aqui que mede 6. Mas a altura a gente não sabe. Como é que eu traço a altura? Eu saio lá do vértice, chego no outro lado fazendo 90 graus. Então, vamos ver, eu desenhei essa figurinha bem aqui, ó. A altura sai lá do vértice A, só não coloquei os vértices, né? Aqui o vértice A. Então, a altura sai lá do vértice A, chega no outro lado fazendo 90 graus. Então, o que que a gente tem aqui, ó? Nesse pedacinho aqui, a gente tem um triângulo com um ângulo de 90 graus, um triângulo retângulo. Esse triângulo retângulo, quem é que está oposto aos 90 graus? Qual é o lado que está oposto aos 90 graus? O lado de medida 6. Então, esse lado de medida 6 é a nossa hipotenusa. O H é um cateto e eu não sei nenhuma informação sobre o outro cateto, então não tenho como usar o teorema de Pitágoras. Eu vou partir para as relações, para as razões, né, trigonométricas. Então, vamos lá. Eu tenho um ângulo de 60 bem aqui, tenho esse H que está oposto ao ângulo de 60, então é um cateto oposto, e tenho a hipotenusa, ó, certo? Então, eu posso brincar com seno, né? Não, nem tem como usar cosseno nem tangente, porque a gente não sabe nada sobre o cateto adjacente. Seno de 60, cateto oposto, que é a altura, que é o H, sobre a hipotenusa, que é o 6. Naquela tabelazinha, né, dos ângulos notáveis, seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Então, raiz de 3 sobre 2 é igual a H sobre 6. Fazendo meios pelos extremos, ó, 2 vezes H, 6 vezes raiz de 3. Esse 2 multiplicando, vem para o outro lado dividindo. 6 dividido para 2, 3, né? E a raiz de 3 repete multiplicando. Então, a altura eu descobri. A altura é 3 raiz de 3 centímetros. Então, a nossa área ficou mais fácil, ó. A nossa base é 10, a altura é 3 raiz de 3. Quando eu multiplico, 10 vezes 3, 30. Então, a área é 30 raiz de 3 centímetros quadrados, ok? Questão 15 está completa, né? Vamos para a questão de número 16. Questão 16 diz assim, ó. A superfície plana de um jardim, no formato de um paralelogramo cujos lados
medem 8 e 12 e formam entre si um ângulo de 60, deve ser coberta de grama. Qual a área desse jardim? Pessoal, a gente tem um paralelogramo, tá aqui a informação, ó. Os lados medem 8 e 12 e formam entre si um ângulo de 60. A gente pode até brincar com essa figura aqui, ó. Paralelogramo, tem um ângulo de 60 entre os lados. Esse seria o 8 e esse seria o 12. A figura vai ser exatamente igual. O que vai mudar é esse 6 e esse 10. Mas aí, pra gente não misturar as figuras, eu fiz esse desenho bem aqui, ó, né? Aqui o nosso paralelogramo, né? Um lado é 12, o outro lado é 8. Opa! E os lados formam um ângulo de 60 entre eles. Professora, por que que o ângulo de 60 não pode ser esse ou esse? Aqui também vai ser 60, né? Eu passei o trabalhinho de pesquisa para vocês justamente para que vocês encontrassem essas características. No paralelogramo, esse ângulozinho tem o valor igual ao ângulo oposto a ele, certo? Então, é 60 graus. Eita! Começou a desfocar. Opa, focou de novo. Então, esse ângulo é 60, esse também é 60. A soma dos dois ângulos vizinhos é 180. Então, se esse é 60, esse aqui é 120, porque somando dá 180, tá certo? Por que que esse é 120, não 60? Porque ele tem uma abertura maior do que esse daqui. Essa abertura aqui é menor, tá vendo? Então, nosso 60 vai ser esse. Sua figura pode ter ficado diferente. Essa foi a figura que eu desenhei, mas você podia ter desenhado uma figura também diferente, né? Esse ângulo aqui mais aberto, esse mais fechado. Dependendo da figura que você desenhou, vai ficar as informações, certo? Então, a nossa base é o 12, né? Nossa altura é desconhecida, eu chamei de H novamente. E o outro lado aqui é 8, porque a questão disse. E entre os lados, o ângulo de 60. Vai ser exatamente igual à letra C que a gente acabou de fazer. Seno de 60, por quê? Porque aqui é um triângulo retângulo, né? Seno de 60, cateto oposto é o H, hipotenusa é o 8. Seno de 60, H sobre 8. Na tabelinha, o seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2 igual a H sobre 8. Fazendo meios pelos extremos, 2H igual a 8 raiz de 3. Esse 2 multiplicando o H, ó, ele passa dividindo. Então, 8 dividido para 2 fica 4. Repete a raiz de 3, está multiplicando. Metros, né? Porque a medida lá, ele fala para a gente que é em metros. A área é base vezes altura. Nossa base é 12, né? Então, a altura é 4 raiz de 3. Quando eu multiplico 12 vezes 4 raiz de 3, 48 raiz de 3. Medida, metros quadrados, certo? Então, questão 16, 48 raiz de 3 metros quadrados.